Escorpião, seja bem-vindo ao canal Intuições do Oráculo. Gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para a leitura de 2025, no caso aqui as energias, né, para 2025. Portais que irão se abrir, energias e portais que irão se abrir para o signo de Escorpião. Lembrando que é uma leitura intuitiva, canalizada da espiritualidade para quem tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Escorpião. Se você tem forte energia de Escorpião no seu mapa, essa leitura é para você, tá bom? Vamos então? Vamos ver aqui quais são as energias para 2025, as energias predominantes para o signo de Escorpião. Vamos verificar então. Vamos ver. Energias. Signo de Escorpião, energias predominantes. Estão pedindo para embaralhar bastante. Interessante. Mas vamos lá, né? Acho que agora já foi bastante. Energias. Primeira carta. Energias gerais. Vamos ver aqui. Ok, primeira carta. E a energia do fundo do deck. Escorpião, nós temos aqui a carta da deusa da lua e a mulher que pensa. Uau, quanta energia feminina. Isso é muito positivo para vocês, tá? Porque energia feminina, ela é uma energia muito forte para manifestação, né? Um ano do qual você vai estar trabalhando aqui bastante com a sua intuição, ok? Essa energia feminina, ela traz para você é como se durante todo o ano você fosse estar mais intuitivo, mais sensível, mais perceptível às energias ao seu redor, tá certo? E isso vai fazer com que você tenha uma maior clareza nas decisões que você irá tomar, né? No caso aqui, a mulher que pensa fala de racionalidade, ou seja, você vai usar da intuição e da razão para poder tomar decisões na sua vida. E isso é muito importante, ok? Você vai estar alinhando no decorrer do ano a sua intuição com a sua razão para a tomada de decisões. O que eu sinto muito forte também é uma transformação na sua forma de estar, na sua forma de ser. Para aqueles que vieram, para aqueles que nos últimos, não sei se os últimos meses, os últimos anos, que seja, tá? Vocês estavam aí muito instáveis, inseguros, né? Vocês não estavam se sentindo muito bem emocionalmente. Eu percebo aqui uma abertura de um portal que irá trazer para você uma autoconfiança muito grande no decorrer do ano. Então, eu percebo que vocês irão agir com muito mais autoconfiança, com muito mais sabedoria, né? Trazendo essa sabedoria, né, alinhada com a intuição. Razão, sabedoria e intuição são as palavras-chave aqui para Escorpião. Então, o portal que vai se abrir para você aqui, a sua intuição, a expansão da sua intuição, a expansão da sua razão também, ou seja, você tendo uma clareza muito maior, uma racionalidade muito maior, ok? E uma sabedoria que é agregada a essas duas habilidades psíquicas, né? Porque a intuição é da nossa psique e também a razão é uma habilidade da mente, tá certo? Muito, muito, muito bonita aqui a leitura para o signo de Escorpião. Então, a dominância aqui será do mental, o mental junto com a intuição. Razão e intuição, para ficar mais claro para vocês. Dois portais grandiosos aí que irão se abrir para vocês no decorrer do ano. Dois portais energéticos, tá? Vocês estarão mais intuitivos, mais perceptíveis, mais sensíveis às energias e também à voz interior de vocês, ao eu superior, né, que seja, tá? Alguns também vão estar curiosos, irão estar indo em busca de novos conhecimentos, de novas habilidades, né? Vamos ver aqui. Que
que mais nós temos para o signo de Escorpião? Primeira carta. Segunda carta. Ok. Seis de copas. 4 de ouros. Existe um apego aqui relacionado a alguma questão do seu passado. Rainha de espadas e 4 de espadas. Existe um apego a alguém do seu passado, tá? Existe aqui alguém do seu passado. Existe uma questão aqui de uma conexão do passado, um apego à conexão do passado, um amor do passado. Então, adapte para a sua situação, veja, tá? Porque o que me parece é que houve um corte nesta relação, nessa pessoa. E você, ou foi você que cortou, ou foi a pessoa que cortou, mas eu sinto aqui que houve um corte, uma ruptura, um afastamento entre vocês, uma pausa, tá? E vocês têm um apego, estão apegados profundamente a essa situação. É provável que tenha uma energia aqui de alguém que tenha se doado demais, alguém que se doou demais, alguém que se doou, alguém que se deu demais na relação. E essa pessoa que se doou demais, que se deu demais, deu muitas oportunidades para outra pessoa, deu muitas chances, fez muito. Então, essa pessoa que se doou muito é a pessoa que cortou a relação, seja você, escorpião, ou seja outra pessoa. Tá? Mas você resolve. Aqui houve um corte aqui. Existe uma forte conexão de alma entre vocês. Você reconhece essa pessoa de vidas passadas e essa pessoa também te reconhece de vidas passadas. Mas existe uma pausa nessa relação. 4 de espadas, 4 de ouros. Provavelmente há um apego aqui muito profundo devido a... como eu vou explicar isso para vocês. Quando nós reencontramos pessoas que já são de vidas passadas, aqueles vínculos que as pessoas estavam experienciando em outras vidas, o elo, o sentimento, seja lá o que, né, o sentimento de perda, ou o sentimento de apego, ou o sentimento de posse, ou o sentimento de rejeição, ou o sentimento, seja lá qual foi o sentimento, né, que vocês estavam vivendo, experienciando em outras vidas, quando há um reencontro aqui nessa vida, os sentimentos vêm todos à tona. Então, isso pode desencadear uma série de questões dentro do relacionamento, porque são sentimentos inconscientes, ou seja, lembranças de vidas passadas, que acaba por se manifestar na relação. E vocês atribuem a acontecimentos do momento, mas não é. São acontecimentos de vidas passadas. Vocês resgataram, é como se o encontro de vocês tivesse resgatado esses sentimentos mal resolvidos de outras vidas. E por isso a necessidade de afastamento, para que cada um aprenda a lidar com suas próprias emoções, com seus próprios sentimentos. E quando eu digo emoções e sentimentos, é relacionado a como eu me relaciono, sentimentos de apego, de posse. Como eu me relaciono muito pela atração, pelo desejo sexual. Eu me apego por posse em relação às pessoas. Eu tenho um sentimento de posse, eu tenho um sentimento de controle dentro das relações. Como eu costumo experienciar minhas relações. Então, vocês acabaram por manifestar aqui situações de vidas passadas. Era um resgate, ainda está sendo, provavelmente para a maioria de vocês, um resgate de vidas passadas, do qual vocês precisam aprender a desapegar, porque a conexão de alma ela existe. Mas a experiência na matéria nem sempre é positiva. Por quê? Porque tudo que é relacionado à matéria existe as questões do ego, as questões... E o ego está relacionado a poder, a posse, ciúme, controle. Aqui, padrões de controle muito fortes que estão predominantes aqui, tá? Entre vocês. Padrões de controle e apego aqui, que precisam ser purificados, que precisam ser limpos dessa energia. Então, por isso a necessidade de separação, porque se estão juntos, acaba por, ao invés de resgatar essas vidas e esses sentimentos mal resolvidos, as pessoas continuando juntas, às vezes faz com que o karma
aumente, tá? Então, eu sempre falo sobre isso para vocês nos vídeos, para que vocês entendam que nem sempre é uma punição, mas é porque o nosso próprio ego, manifestado ali na relação, acaba por se auto-sabotar. E aqui houve uma auto-sabotagem da sua parte e da parte da pessoa. Por quê? Porque vocês repetiram padrões que vocês já traziam de outras vidas, você em relação a essa pessoa e a pessoa em relação a você. Tá certo? Então, o afastamento aqui para uma pausa para que esses padrões sejam curados. Se vocês estivessem juntos, ia ser mais difícil essa cura. Geina, e por que nos reencontramos? Porque assim, primeiro que existe a atração, né? As almas, elas se atraem. O magnetismo dos padrões acaba puxando uma para a outra. E segundo, porque nós precisamos de reviver a experiência para ressignificar depois. Não tem como eu resgatar uma energia de vidas passadas, um karma, ou seja, que seja, né? Sem experienciá-lo novamente. Tá bom? Então, aqui para Escorpião, o decorrer do ano vai estar muito ligado aqui a questões. Para quem é mulher, para as pessoas de Escorpião que virão esse vídeo e que são mulheres, os padrões que estão aqui muito relacionados a se dar demais nos relacionamentos, ok? A se doar demais. Então, vocês precisam ter um controle, um domínio maior sobre isso, para que vocês não sejam sugados nos relacionamentos, esgotados, né? Porque muitas vezes a gente entra numa relação e a gente se doa tanto que o outro só usufrui daquela nossa doação. E isso nos leva à exaustão completa dentro da relação, quando não há uma troca, né? E aqui para os homens, padrões de apego, tá certo? E, como eu falei para vocês, o feminino está muito presente nessa leitura. Então, para todos, questões relacionadas à mãe aqui, tá? Padrões que vocês adquiriram, provavelmente na linhagem materna. Para muitos aqui, algo que já vem da ancestralidade, do lado da mãe. Outros, pelo próprio relacionamento que você teve com a sua mãe, do qual também adquiriu esses padrões, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher, tem questões aqui mal resolvidas na linhagem materna e alguns aqui diretamente com a mãe. Vamos ver aqui, então. Mas é preciso equilibrar. Para alguns, precisam trabalhar essa energia entre você e a mãe, por quê? Trabalhar perdão, auto-perdão, ressignificar aí as experiências vividas com a mãe, tá bom? Esses padrões de autocontrole, padrões controladores e de apegos aqui, que vem da linhagem materna. Olha, desgaste. A carta do rato, dos ratos. Então, realmente há uma limpeza aqui em andamento para vocês, tá? Uma limpeza profunda aqui de padrões de apegos nos relacionamentos. E de controle também. Apego, controle. O apego, ele gera codependência nas relações, ok? Então, eu estar apegada a alguém codependente faz com que eu me doe demais na relação, porque eu não quero perder. Então, o apego, ele gera codependência. Então, por mais que seja uma relação, às vezes, difícil, tóxica, a outra pessoa, às vezes, não nos trata com tanta gentileza, mas mesmo assim você continua preso àquele relacionamento por conta do apego, que é o apego que gera a codependência. Ok? E os padrões de controle para o masculino aqui, no caso, os padrões de controle estão muito ligados ao medo de se entregar, tá? Pessoas que estão... O homem aqui de Escorpião que estiver ouvindo essa leitura, você tem um padrão de querer controlar as relações porque você tem dificuldade em se abrir emocionalmente. Você entende como se você fosse ficar vulnerável, se você se abrir para os sentimentos, tá? Eu vejo aqui alguns que são fechados emocionalmente, muito fechados emocionalmente. Isso pode ter sido justamente um padrão que se estabeleceu no relacionamento com a sua mãe, tá bom? E para as mulheres,
Essa questão de querer se dar demais tem a ver com validação. Tem a ver com você achar que para ser merecedora de amor você tem que, né, que provar seu valor para o outro, tá? Ou seja, padrões completamente distorcidos aqui, né, que precisam ser analisados e também ressignificados. Vocês precisam entender que nós temos valor por nós mesmos dentro dos relacionamentos. O outro que vier a gostar de nós vai gostar de nós como nós somos, né? E por isso que cada um tem que trabalhar o seu autoconhecimento, cada um tem que trabalhar o seu amor próprio, sua autoconfiança, para que isso venha a ser refletido no relacionamento. Carta das nuvens. Então, vamos lá. Os ratos, o sol, as nuvens. Eu fiquei falando e não falei as cartas, ok? Mas olha só, o sol fala de uma abertura, de uma iluminação, né? De abertura de caminhos, de iluminação, de clareza, de verdade, ok? E olha só quem ficou aqui. O urso, que fala de padrões de controle, né? De posse, de controle, de domínio. E nós temos aqui a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas costuma ser uma pessoa que sofreu alguma decepção amorosa e acabou se fechando emocionalmente. Pode ter acontecido isso na sua linhagem materna, tá, Escorpião? Então, veja e adapte para a situação de vocês. O que nós precisamos entender, para resumir aqui, é que o que nós estamos vivendo hoje, basicamente, o que nós estamos vivendo é uma repetição. Não estou dizendo que é tudo, que é 100%, mas, sei lá, 50% do que nós estamos vivendo hoje na nossa vida tem a ver com esses padrões que nós adquirimos na infância. Padrões que nós adquirimos dos nossos pais, dos nossos educadores, tá? Os nossos cuidadores na infância. Recebemos uma influência, obviamente, genética, tá? Existem crenças e padrões que a gente já traz da barriga da mãe, coisas que já vêm no nosso DNA, energias que são dos nossos familiares. Então, aqui, para quem tem filhos, você sabe muito bem que quando você olha para o seu filho, por mais que, de repente, tenha sido... por exemplo, você olha para o seu filho e fala, meu Deus, esse menino tem um comportamento igual do pai ou igual da mãe, é impressionante, como pode, né? E às vezes, aí você pode dizer, mas foi a convivência. Só que tem filhos que não foram criados com o pai e mesmo assim carrega aquela energia, né? Que você fala, misericórdia. Então, essa é a característica que o filho carrega, que é um pouco do pai e um pouco da mãe, né? Ou seja, essa energia ela já vem no DNA. É uma carga genética, né? E no caso, o nosso caso com a nossa mãe é mais profundo, por quê? Porque quando a nossa mãe está grávida, ou seja, ela gera a criança na barriga dela. Então, nós temos ali o elo pelo cordão umbilical. Então, tudo que a nossa mãe tudo que acontece com a mãe, o filho também recebe a informação através do umbigo. Alimentação, os estímulos nervosos também, qualquer química que a mãe faça uso também chega até a criança. E tudo que a mãe sente, a criança sente. Então, por isso que o elo com a mãe e o padrão que vem da nossa mãe, ele é, às vezes, mais profundo do que aquele que nós carregamos do nosso pai. Porque vem ali de um elo que nós passamos 9 meses dentro daquela barriga. E como eu expliquei, tudo que a nossa mãe sente, nós sentimos. Então, o nosso sistema nervoso, ele registra todas as emoções que a nossa mãe sentiu. Então, por isso que existem crianças que, às vezes, quando a mãe tem uma gravidez muito conturbada, a criança, às vezes, nasce toda agitada, nervosa, ansiosa, e quer dizer, ela registrou todas aquelas sensações na barriga da mãe e ela manifesta isso no comportamento dela. Deu para entender mais ou menos aqui? Então, é isso. Nós somos... Aí a gente repete isso na nossa vida. Nós repetimos esses padrões. E esses padrões, eles tendem a dificultar as nossas relações. Dependendo do padrão, eu também vou ter dificuldade em lidar nos meus relacionamentos profissionais, nos meus relacionamentos pessoais, profissionais, né? Então,
É para isso que você precisa olhar no decorrer desse ano, ok, Escorpião? A forma que você se relaciona com as pessoas. Aqui está dizendo que muito do que você vem repetindo tem a ver com esses padrões de infância, ok? De infância, de relacionamento com a sua família. E você precisa saber. Saber disso faz com que você tome consciência e que você busque alguma ajuda, se você não conseguir sozinho, busque alguma ajuda para mudar esses padrões. Ok? É possível a gente conseguir sozinho? É possível. A gente vai, mas isso requer uma dedicação muito grande, assim, porque eu tenho que fazer digamos assim, eu tenho que vigiar o tempo todo os meus pensamentos, o meu comportamento e ir corrigindo, né? E às vezes a ajuda terapêutica facilita, agiliza o seu processo, tá certo? Por quê? Tudo começa na minha forma de pensar. E eu vejo aqui que vocês irão estar mais conscientes, vocês irão estar mais sensíveis e perceptíveis a essas energias, a esses comportamentos. E vocês vão perceber isso. Então, vocês já vão estar. Nós já dissemos aqui, né? O portal estará aberto. Agora cabe a você pegar essa oportunidade desse portal e do qual vocês vão ter uma clareza dos acontecimentos, vocês irão estar recebendo informações através da intuição, insights, da espiritualidade, né? E caminhando para essa reconstrução de você mesmo. Então, se eu tivesse que traduzir aqui a sua leitura para 2025, seria essa autotransformação. É você promovendo essa autotransformação, né? Promovendo uma transformação a si mesmo. Vocês aqui têm potencial para fazer essa transformação, sim. Mas se conseguirem ajuda, né? Qualquer ajuda terapêutica é muito bem-vinda, tá bom? Pensamentos nebulosos, pensamentos conflituosos, esses pensamentos instáveis que você tem, tem algumas pessoas aqui que têm uns momentos de instabilidade muito grande, de ansiedade, de inquietação, pensamentos negativos a respeito das coisas, às vezes das pessoas, tá? Tudo isso faz parte desse pacote aí que nós já falamos aqui, de crenças, tá? E padrões da sua ancestralidade. E aqui muitos diretamente do pai, da convivência que tiveram em família, com o pai, com a mãe, com os próximos ali, né? Com tios, avós, tá? O fato é que a espiritualidade fala, olha, você precisa entender que todos nós passamos por esses processos, tá? Não adianta ficar triste, melancólico, achar que essas coisas, que essas dificuldades só acontecem com você, não. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos desafios na vida. E faz parte da nossa jornada de alma aqui na Terra superar esses desafios e esses obstáculos. Né? Então, muitas vezes a gente se coloca como se eu fui a única pessoa que sofreu com uma família difícil. Não, não foi só eu. Né? Não somos essa pessoa, né, que ganhou na loteria e só nós temos problemas. Não, nós somos, essa aqui faz parte do ser humano. Todos nós temos esses desafios. E nós estamos aqui para encará-los, para superá-los. Faz parte do nosso resgate de alma. Faz parte da nossa evolução. Enfrentar esses desafios, renascer das cinzas. Por que a gente fala tanto em renascer das cinzas, né? Como a fênix, em passar pelo fogo mesmo? Significa isso. Significa, durante a nossa vida, a gente pode morrer e renascer várias vezes. Toda vez que nós decidimos mudar, nós estamos, entre aspas, matando o velho eu, né? Ou seja, deixando o velho eu morrer para que o novo renasça. Ok? Então, nós podemos renascer em vida. É possível moldar as nossas características, é possível fazer essa autotransformação. Muitos precisam moldar o caráter. Se eu percebo que eu tenho né, alguma coisa distorcida, é possível moldar o meu caráter, é possível moldar os meus pensamentos, é possível me transformar. Tá? A ciência, a neurociência, a neuroplasticidade são as ciências que estudam e já provaram cientificamente que é muito possível isso, que o nosso cérebro ele sempre está ali disposto
a se reinventar, mas você precisa fazer um esforço para isso, um esforço contínuo. É como se você tivesse que eu tenho que, para mudar de hábito, um exemplo disso que eu estou falando é quando você tem que deixar um vício. Né? É muito difícil eu largar, por exemplo, o vício do cigarro, que seja. Por quê? Porque aquilo se tornou um hábito na minha vida, se torna quase uma muleta, né? Então, eu estar sempre ali com o cigarro na mão. Isso é um hábito, e é um hábito que nos preenche. Então, quando eu tiro esse vício, eu sinto aquele vazio, eu sinto a falta, então eu fico sem, assim, deslocado, sem saber o que fazer, porque aquilo aí eu entro na abstinência e eu volto para o vício, porque é um hábito. Então, primeiro eu tenho que desconstruir esse hábito. E como eu desconstruo o hábito? Trabalhando a raiz. Trabalhando o que me leva ao vício. Então, é isso que eu tenho que trabalhar, a raiz das coisas. Né? E o comportamento é a mesma coisa. Então, eu preciso, para mudar o meu comportamento, eu preciso me auto-observar. Mas é totalmente possível. Eu me estresso com facilidade, eu fico nervoso com facilidade, eu sou aquela pólvora, né? Que assim, pode ver uma faísca que, pum, explode, né? Então, é possível mudar sim, porque você tem que observar os gatilhos que te levam àquele ponto. Então, qualquer coisa que você quiser mudar, você vai precisar observar. Você observa. Aí você observa o gatilho. Aí, quando isso acontecer novamente, você já não vai cair naquela cilada do gatilho. Tá certo, escorpião? Uma leitura muito profunda aqui para vocês. Mas haverá alegrias, né? Realizações aqui. A carta das flores traz uma energia, a carta do sol também, né? Essas nuvens vão ficar para trás, esse desgaste emocional também vai ficar para trás. Então, abertura de caminhos, iluminação. E apesar de alguns momentos de desafios que vocês vão precisar olhar para as sombras, porque faz parte, né? Da cura, eu tenho que olhar para as minhas sombras para que eu possa lançar luz sobre elas. É assim que acontece. Eu olho, vejo e lanço luz. E aquilo deixa de ser uma sombra. Tá certo? Então, eu vejo vocês aqui sendo iluminados e abençoados no novo ano com uma cura emocional e também com o resgate da essência de vocês. Vocês saindo mais brilhantes, mais iluminados desse processo. Vocês sendo lapidados, restaurados, transformados aqui, tá certo? Então, lembre-se do resultado final, para que na hora que estivermos passando pelos desafios, a gente entenda que há uma recompensa. E a recompensa é o melhoramento, é o aperfeiçoamento de nós mesmos como alma, como espírito, como um ser de luz que somos aqui na Terra. Tá bom? Olha, a mensagem... Falta uma mensagem final, só um minuto. A minha garganta tá começando a irritar. Tem muita coisa que vocês aqui têm... Tem alguma questão aqui de vocês relacionada à comunicação, né? Vocês têm dificuldade em expressar, né? O que vocês pensam, o que vocês sentem, né? Trabalhem a questão da comunicação. É muito importante vocês olharem nos olhos das pessoas e falarem abertamente como vocês se sentem em relação à pessoa. Não escondam os sentimentos, tá bom? É óbvio que se for uma coisa muito difícil de falar para vocês vão ter que encontrar uma forma, um jeito, né? Também não precisa chegar e digamos assim, jogar na cara do outro. Não, por exemplo, aqui para quem tem questões para resolver com a família, por exemplo, se você tem alguma questão mal resolvida com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã, não sei, com algum familiar, um tio, uma tia, avô, vó, se você tem alguma questão aqui mal resolvida com alguém, chame a pessoa para uma conversa e fale como você se sentiu dentro desta relação. Se você não se sentiu amado ou se você não se sentiu reconhecido, mas expresse como você se sentiu. Vai ser muito importante para vocês isso aqui, tá? De você expressar e de uma maneira que não agrida a outra pessoa, de uma maneira que ela compreenda como realmente você se sentiu nessa situação. Vai ser muito importante para vocês, tá bom?
Vamos ver aqui, então. Nós temos aqui a... Ai, que lindo! Seguindo o fluxo, né? Essa aqui... Seguindo o fluxo... eu adoro imagens que tem barcos, que falam de jornada. De você seguindo a jornada, fluindo junto com o universo. A energia dessa carta fala muito disso. Permita-se fluir com o universo. Tá? Muitas vezes a gente tem, ou seja, a gente tem um padrão controlador às vezes tão forte em relação à nossa vida que a gente fala que acredita em Deus, a gente fala que acredita na espiritualidade, mas na prática a gente acaba querendo ter o controle das situações. Olha aqui, aqui tem um anjo, ó. Tá vendo? Ó? Um anjo que está aqui na proa, ou seja, e tem uma luz aqui. Você está sendo guiado, você está sendo direcionado, vocês não estão aqui no mundo à mercê da sorte, tá, Escorpião? Vocês estão protegidos, então permita-se fluir junto à energia do universo aqui, ou seja, nem tudo é como a gente imagina, como a gente pensa, como a gente vê. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Então, seja luz e permita-se fluir pela vida nessa jornada que nós temos aqui tão curta, né? De forma fluida, tá? Junto com a energia do universo, vai seguindo o fluxo, tá? Como os rios que sempre estão ali, né? Seguindo em direção ao oceano e eles só vão contornando os obstáculos. E não fica reclamando que tem uma pedra no meio, que tem um monte, que tem isso, tem aquilo, não. Eles vão encontrando caminho e vão seguindo a jornada. Tá certo? Bom, essa é a leitura para Escorpião. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para novas notificações para que possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Feliz ano novo para você, Escorpião. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Beijinhos.